Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Saudade de vocês, irmãos. Eu fiquei aqui um tempo sem colocar uns vídeos, né? Estou em obra, essas coisas assim, muita ocupação. E o motivo também, né, meus amados irmãos, é porque os meus vídeos é quando o ardor dá um momento específico, é para manutenção da sua fé, né? A premissa dos meus vídeos, vocês podem perceber, meus amados irmãos, que a estrutura aqui é amadora, eu não uso microfone, né? É gravado no celular meu da Samsung e não tem edição de vídeo, porque aqui é uma conversa simples, tá? A duração dos vídeos tem 33 minutos, que é um padrão que o Ardor estabeleceu. Eu creio que seja por causa da idade terrena que Jesus viveu na Terra, né? Viveu e morreu. E isso mostra para você olhar para Cristo. Então a premissa principal dos meus vídeos, primeiro, é para você exercer a sua fé e você olhar para Jesus Cristo, que ele está desde o primeiro capítulo de Gênesis até o final do Apocalipse. Toda a Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. E ele é vivo, ele é poderoso, ele venceu a morte e ele não fica só lá em cima, ele desce para batalhar as suas batalhas com os santos. O que é os santos? Separados do mundo. Então você pode ver que alguns vídeos meus tem, eu posso usar parte de um versículo específico do Velho ou do Novo Testamento, eu posso usar vários versículos para explicar o contexto e às vezes eu posso explicar ponto a ponto um versículo inteiro, então um capítulo inteiro. Então o capítulo de hoje, que causa muita mística, e eu vou explicar o ponto a ponto para os dias de hoje, é Apocalipse 13. Que causou medo, entendeu? Causou e causa medo em algumas pessoas. E também, assim, as pessoas elas ficam sem entender. Então aqui é sempre a premissa da linguagem simples, exercer a sua fé e principalmente desmascarar as artimanhas de Satanás. Tá, meus amados irmãos? Que ele tem domínio, o mundo jaz no maligno, ele é muito inteligente, porque quando ele desceu lá de cima, ele desceu com algumas características angelicais que torna ele muito perigoso, porque ele usa essas características para o mal. E o que eu considero principal é que ele se traveste de anjo de luz. Eu sempre falei nos meus vídeos aqui que muitas pessoas elas se frustram, elas se dão mal, vamos dizer assim, porque elas sempre esperam que o diabo venha com rabo, chifre e tridente. Algumas pessoas vêm assim, porque elas são usadas por Satanás. Mas na maioria absoluta das vezes, ele vem disfarçado como seu melhor amigo, como seu melhor amor, vamos dizer assim, né? E ainda assim, o Espírito Santo te dá ferramentas para você identificar, porque ele deixa escapar algumas características. Se você não prestar atenção nisso, e se você insistir, vamos dizer assim, num relacionamento, você pode se dar mal lá na frente. Por exemplo, tem uma coisa que eu vi, que é um diálogo, né, entre a sobrinha, que estava apaixonada por um rapaz, e uma tia mais velha. A tia era cascuda. Então, a sobrinha, ela estava assim, quando a pessoa está apaixonada, ela não vê os defeitos, né, ela tende ela até vê, mas ela suprime. O amor, vamos dizer assim, a paixão supera, né? Releva, vamos dizer assim. Então, ela começou a falar: tia, esse rapaz ele é tão atencioso, ai, me leva para sair, ele é carinhoso, me dá atenção, tá? Aí a tia começou a fazer umas perguntas para ela, porque ela pediu a opinião da tia, entendeu? Porque ela falou assim: eu acho que ele me pediu em casamento, eu acho que eu vou casar com ele. Aí a tia falou: me conta mais sobre esse rapaz. Ela falou que ele é atencioso, né? É uma pessoa, um gentleman. Ai, é tudo que eu sonhei, ele é bonito, essas coisas. Eu só fico meio assim, tia, que ele trata a mãe dele muito mal. Aí quando ela falou isso, a tia dele falou assim: tu tem que largar esse rapaz imediatamente. Ela: mas por que, tia? Eu falei assim: querida, se ele trata mal a própria mãe, que gerou ele, cuidou dele, deu vacina, comprou fralda, deu remédio, velou o sono, alimentou, levou para a escola,
Se ele trata a própria mãe assim, o que ele vai fazer com você, minha querida sobrinha? Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? O primeiro mandamento com promessa diz que vai você honrar seu pai e sua mãe. Não tem vírgula na Bíblia dizendo, mas se sua mãe não prestar, se sua mãe for uma cachaceira, se sua mãe for desprezível, não precisa honrar não, né? Não tem isso na Bíblia. Até porque quando você tem que... Eu sempre gosto de estudar o contexto de toda a situação que chega a mim. E quando me pedem minha opinião, que por mim, eu gostaria de não saber de nada. Porque geralmente a pessoa vai falar assim, essa mulher não presta, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. O que levou essa mulher a fazer isso? Tem gente que é ruim mesmo, entendeu? Mas eu gosto sempre de escutar as duas versões, entendeu? Meus amados irmãos, então, é você olhar para Cristo e ficar atento às artimanhas de Satanás. E aqui tem muitos estudiosos de Bíblia, teólogo. Eu não desprezo a teologia, tá? Mas eu tenho algumas restrições. Eu falei aqui uma vez que eu saí de vários canais porque ali o ódio impera. O ódio através da soberba. A pessoa que estudou muito acha que sabe de tudo eu já cheguei a ver teólogos chamando os outros de idiota, ou seja, não tem paciência. Se você não tem paciência para ensinar, irmão, você tem que fazer outra, guarda o conhecimento para ti e vai fazer outra coisa. Por exemplo, uma dessas discussões, porque acaba tendo discussões inúteis para ficar em evidência. Ele chamando todo mundo de idiota porque a gente chama o nome de Jesus errado, porque não existe o J no hebraico. Aí eles falam, vocês estão falando o nome errado, o nome não é Jesus, é Yeshua. Mas, amados irmãos, tu acha mesmo que Jesus está preocupado com o nome dele? Ou está preocupado com o que ele deixou de ensinamento para você aplicar na sua vida, para resplandecer na sua vida e você ensinar aos outros? É igual o anátema. Alguns casos de anátema, as pessoas ficam muito ligadas em nomes, entendeu? E acaba criando uma espécie de pânico, né? E a pessoa não vive. Isso não é sabedoria, tá, meus amados irmãos? Então aqui é sempre a premissa do mais assim, do mais simples, né? Deixa eu desligar esse alarme aqui. Senão ele vai ficar tocando, ele vai ficar tocando, aí não vai dar. Então, meus amados irmãos, e como eu estava falando dos teólogos, então ficam nas discussões inúteis, igual o negócio do anátema, né? Que as pessoas, elas se ligam muito no nome, né, de coisas assim, e acaba deixando escapar a verdadeira sabedoria. Uma das premissas do meu vídeo também é fazer vocês tirar o proveito do sistema enquanto você está na Terra. Você não saiu da Terra ainda, mas você pode transformar sua casa em Gozen, que ficava dentro do Egito, mas praga nenhuma chegou. Isso só é possível através da fé e da santificação. Que a santificação, a palavra santo, quer dizer cortado e separado. De quê, Ricardo? Do mundo. Você vive no mundo, mas separado dos costumes do mundo, entendeu? Você vive no Egito, mas está na cidade de Gozen. E quando você toma essa atitude com fé e comunhão diária com o Senhor, praga nenhuma chega na sua tenda. Eu não estou dizendo que você não vai ficar doente, que você não vai sofrer algum impropério, por exemplo, um acidente doméstico, essas coisas acontecem. Eu estou falando de coisas grandes que envolvem salvação e que envolvem a própria estrutura da sua vida. Tem coisas que Deus garante. E essas situações acontecem, até o diabo levanta, permitido por Deus, para provar também, né, que Deus ele põe à prova se você está exercendo a sua fé ou não. Então é como se fosse uma auditoria que Deus fizesse, uma manutenção da sua fé. E esses vídeos também é para manutenção da sua fé. Então, esse capítulo 13 de Apocalipse, eu vou explicar ponto a ponto com uma outra visão, de uma maneira mais simples, para que você entenda, tá? Coisas aí de estudiosos, de Alexandre o Grande, essas coisas assim, que aparece referência dele aqui, eu vou deixar para vocês consultar em outras fontes, assim, mais aprofundadas, vamos dizer assim. É a premissa do vídeo. Então vamos lá. Depois dessa longuíssima introdução,
Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Meus amados irmãos, se o Apocalipse não fosse escrito com esse monte de simbolismo, ele não teria saído da ilha de Patmos, tá? Porque foi o apóstolo João que escreveu ele foi exilado na ilha de Patmos. Antes tentaram, segundo o historiador Flávio José, colocaram ele num caldeirão de óleo fervente para matá-lo com dor. E ele sobreviveu àquilo. Então, não sabendo o que fazer com João, botou ele como trabalho forçado numa ilha prisão chamada Patmos. Então, até hoje, o preso ele não tem direito a sigilo de correspondência. Então, tudo que o preso recebe de correspondência e envia é passado pelo guarda. Então, se Deus tivesse sido muito claro no Apocalipse, essas cartas não teriam chegado nas igrejas da Ásia e se espalhado pelo mundo até chegar até nós. Só que Deus ele fala aí, se eu não me engano, em Provérbios 2, que a glória dos príncipes, né? Os príncipes ali se relacionam sábios, né? A nós, é Provérbios 2. É você, tipo, decifrar a palavra de Deus. Ele está dizendo para você, não, como ele fala para Josué, não se aparta da boca o livro dessa lei. Ele está dizendo para você estudar a Bíblia, porque ele espalhou chaves, e a sua glória será achar essas chaves para abrir outras portas. Não está me entendendo? Então, se você tiver o domínio de toda a Escritura, você vai entender Apocalipse com o pé nas costas. Mas era preciso que Deus fizesse isso, por esses dois motivos: para ele poder sair da ilha de Patmos, o livro sair da ilha de Patmos, para se espalhar, para chegar até nós, o recado do Senhor, tá? E também para te estimular a ler toda a Escritura para decifrá-lo. É como se saísse um arquivo, né? João tivesse com um computador lá, ele criptografasse, uma criptografia forte. Ou seja, sairia da ilha de Patmos sem acesso ao conteúdo, mas que João desse as senhas, que Deus desse as senhas para aqueles que se interessam em ler a sua palavra, entendeu? Então Deus ele dá a senha para você descriptografar o Apocalipse. Então aqui, besta, quando você ouvir falar besta, é um poder, seja político, econômico, social, entendeu? Um poder que domina o mundo, através da mídia, essas coisas assim. 10 chifres e 7 cabeças, sobre os 10 coroas, e cada cabeça um nome de blasfêmia. O que é uma blasfêmia? É tudo aquilo que fere a santidade do Senhor. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinham pés como de urso e boca como a de um leão. O dragão passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Observe isso aqui para os dias de hoje, meus amados irmãos. Era semelhante a um leopardo, um animal veloz. Ele também, esse animal, ele é associado ao Alexandre o Grande, tá? Aquele que ele está a história de Alexandre o Grande, se eu não me engano, está no livro que ele está somente na Bíblia Católica, o livro de Macabeus, entendeu? É um livro histórico. Ele mostra ali a expansão do Império e principalmente a característica de Alexandre o Grande, que era cruel e era implacável, vamos dizer assim, né? Aí aqui também, ele tinha pés como de urso. O urso te lembra o quê? Eu gosto muito de falar assim, qual é o símbolo dos países? Até hoje eu não sei qual é do Brasil, se é o mico-leão dourado, se é a arara azul, eu não sei. Mas os Estados Unidos e da Austrália, se eu não me engano, é uma águia, entendeu? Então todo um país tem um animal, vamos dizer assim, para representá-lo, fora a bandeira. E o urso, ele lembra o quê? A Rússia, a União Soviética, um grande país, tu tá me entendendo? Socialista, e que faz oposição ao país capitalista. Tá te lembrando alguma coisa? Entendeu? Me lembra os espíritos semelhantes a Rã, que está lá na frente, se eu não me engano, Apocalipse 15 ou 17, que eles fazem guerra contra o anticristo e perdem. Então tem um poder, tá entendendo? Um poder
toda a administração mundial, meus amados irmãos, ele é dominado por Satanás. Tá? Não tem a batuta do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Só que o Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, inclusive fala para você orar. Então é permitido pelo Senhor, entendeu? Não é gerido pelo Senhor, é gerido por Satanás. Porque Satanás ele tem que reinar. Porque Deus ele tem que mostrar por que não eliminou Lúcifer lá em cima. Porque Lúcifer foi transformado nesse diabo que faz o mal para as pessoas, que mata as pessoas, entendeu? Então, para não ficar dúvida, ele tem que ter um período de reinado. Até para Deus mostrar para toda a humanidade, até aqueles que têm 2 neurônios só, que Deus é bom e o diabo é ruim. Vocês estão me entendendo? Então aqui, ele está falando de poderes políticos. Ó, o urso, né, e o leão. O leão, ele aqui é diferente do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Tá? É aquele leão da carta de Pedro que diz que o Satanás, né, ele fica ao derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Então, o dragão passou a besta o seu poder e o seu trono e sua grande autoridade. Qual é o país hoje influente, poderoso, que dominou durante a pandemia passada, que cresceu muito em 2 décadas, mais de 13% ao ano? A China. Qual é o símbolo, o animal símbolo da China? Um dragão. Então você pode ver como está se desenhando aqui, como o Apocalipse não erra. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. A direita brasileira, a direita mundial, capitalista, ela sofreu um golpe aí. Vocês estão vendo aí um deputado, tá? Chamado de pseudônimo Érica Hilton, né? É um homem que se acha mulher e agora ela está aí reclamando que o visto dela para os Estados Unidos foi emitido em gênero masculino e ela queria que fosse gênero feminino. Só que a Casa Branca, a embaixada americana, explicou que só existe 2 gêneros, ou seja, até ano passado, ficou uns 10 anos esse negócio aí, irmão, de empurrando via imprensa, via ciência, nas escolas, que você pode ser o que você quiser. Está dizendo que Deus errou nas entrelinhas, entendendo? Deus errou, te criou errado, querido. E como se Deus tivesse distraído e falou assim, não, minha serva ele ficou grávida, vai ser um menino, porque Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que quando estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, tu escreveste minha vida num livro. Então Deus, a onisciência de Deus é para isso. Se ele permitiu nascer, é porque ele tem um propósito na vida daquela criança. Você pode ver que tem muitos casais que tentam e não conseguem, outros adotam, entendeu? Então toda criança que nasce tem um propósito, tem uma história. Uns vão ser mais poderosos e outros vão ser para manutenção, entendeu? Então é como, e Deus, nessa sabedoria dele, ele vai determinar se vai ser um homem ou uma mulher. Que um homem e mulher, eles se unem, né? Eles se completam, mas tem características diferentes. Por exemplo, a mulher tem atenção mais difusa, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem tem que se concentrar numa tarefa só. Mas o homem é mais braçal, ele é o provedor, e a mulher precisa ter essa atenção difusa para poder cuidar da casa, dos filhos, né? Então, quando você se sente mulher, isso é Satanás te influenciando através da mídia, e nas entrelinhas está dizendo que Deus errou, ou que ele não existe. É o que tem muito a ver, que Deus ele fala assim, que vai entregar o homem às suas próprias paixões, entendeu? Isso aí é uma espécie de paixão, entendeu? Você achar que é uma coisa, querer achar. Tem gente que se acha com um cachorro, tem gente que se casa com ele mesmo. Coisas específicas de loucura que não pode ser levado como padrão, irmão. Por isso que eu estou falando, a Bíblia ela estabelece um padrão, e esse padrão norteou a humanidade até aqui, tá? Durante milênios, até aqui. Então, se começar a bagunçar, se for estimulado o homossexualismo, não vai ter mais nascimento, a geração para. Entendeu? Então, ó, por que eu estou falando tudo isso? Porque estava dominando nas empresas comerciais, estimulando o homossexualismo, ideologia de gênero, linguagem neutra,
E isso são pautas fomentadas e patrocinadas pela esquerda. Então a direita sofreu um grande golpe, que estava tudo dominado, ainda está, tem resíduo, tá? No judiciário, inclusive, nas altas cortes. Ainda tem ideologia de esquerda que promove essas pautas, entendeu? Então, olha só, ele está dizendo que ele sofreu um golpe mortal. A direita praticamente eles queriam erradicar na marra, na censura, inclusive. Só que foi curado. Está sendo curado, meus amados irmãos. Essa passagem de Apocalipse, esse texto aqui, é para alguns meses agora. Mas olha só, o texto continua. Passaram a adorar o dragão, a qual tinha... Olha só, a qual tinha transferido a autoridade à besta, craseado, para a besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Aqui está falando do dragão, da China. Meus amados irmãos, quando a China, quando estourou a pandemia, a China já tinha todos os EPIs, o mundo ficou dependente delas. Por isso que muita gente no começo que foi censurado disse que a pandemia foi fabricada. Por isso que eu chamo de fraudemia. Que não é possível a pessoa ter bilhões de EPIs de máscara, estou falando de máscara, de coisa de proteção, álcool em gel. Os chineses já estavam com tudo pronto. Entendeu? Ele só escolheu a data para lançar, já estava tudo pronto. Eles ficaram mais ricos ainda. Então, olha só, o dragão tinha dado autoridade à besta, o outro poder. Entendeu? E agora ele exerceu, tá? E agora esse poder está sendo tirado. O Donald Trump, o negócio de tarifa aí, ele está fazendo isso que primeiro que ele é um negociador, irmão. Ele é um baita de um presidente, tá? E ele prepara, por o nome, até o sobrenome dele ser Tom Beta, ele prepara o caminho do anticristo, tá? Ele não é o anticristo, mas ele é muito inteligente, ele é um negociador. Então o que ele disse? Ele travou, né, as tarifas recíprocas, e quem não retaliou, ele botou a tarifa lá embaixo, 10%. Entendeu? E o que favoreceu muitos países. Mas o que ele quis fazer com isso? Ele quis, que ele nunca escondeu, é bater de frente com a China. Porque todo mundo se curvou à China, inclusive o Brasil. Entendeu? Então ele bate de frente, ele ficou poderoso, entendeu, meus amados? Ele está ficando poderoso para bater de frente com a China. Então a autoridade outorgada, é isso que a Bíblia está falando aqui. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi transmitido autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Aleluia, Senhor. Quanto dá 42 meses, meus amados irmãos? 3 anos e meio. Não é o que Daniel fala? No capítulo 11, 12? É um reinado do anticristo. É de 7 anos, que é uma chabua, tá? Só que 3 anos e meio muito bom, porque ele precisa enganar, ele precisa vir travestido de anjo de luz, ele precisa vir como uma direita que combate a ideologia maligna da esquerda. Então muita gente vai adorar, é o que está dizendo aqui. E muita gente adorando o Donald Trump, adorando o Elon Musk, adorando Nayib Bukele, adorando o Javier Milei, adorando o Bolsonaro. Tu tá me entendendo? Mas é dragão, meus amados irmãos. Por isso que eu tô falando, você tem que olhar para Cristo. Pega a vantagem do sistema, o governo desses caras são bons, irmãos. O emprego agora já está começando lá a bombar nos Estados Unidos. Eles vão voltar a recrutar pessoas de fora. Por isso que Trump também aliviou um pouco esse negócio de imigração. Mas também ele não está abrindo porta para bandido, não. Agora, se você quiser trabalhar, você vai ter a tua chance lá. Entendeu? Então é um governo bom, mas não é para você idolatrar, meus amados irmãos, que é uma armadilha. O Apocalipse está falando aqui. Então, olha só, você tem 2 anos e meio bons e 3 anos e meio de perseguição. Contra quem? Contra os cristãos, meus amados irmãos. Aquele da salvação. Que esse Apocalipse ele arremata muito bem. Aqueles que vão ter salvação, os santos. Porque ele é o único povo, o crente é o único povo da face da terra, que Satanás não tem poder sobre ele. Nem de influência moral, psicológica, nem física. E ele é o único povo que vai identificar o dragão que todas as outras pessoas, vizinhos, eu estou falando inclusive, vai adorar. Por isso que a gente vai ser perseguido e até denunciado por familiares, que eles não vão entender. Olha, é tão bom esse cara, olha o que ele está fazendo, está dando emprego, está dando dinheiro. E você fica aí nessa maluquice aí, vai nessa. A palavra de Deus é maravilhosa, irmão.
Então abriu a boca de blasfêmia contra Deus para amaldiçoar seu nome e seu tabernáculo que habita nos céus. Os crentes vão saber disso. E foi esse negócio de ecumenismo aqui, também é isso aqui, é blasfêmia. Ecumenismo é quando você quer juntar todas as religiões numa só, que é um dos planos que tem, entendeu? Ou então, você tem que respeitar todas as opiniões, não sei o quê. É aquilo que eu falei no outro vídeo. A pessoa pede oração na macumba, pede oração na igreja católica, pede oração na igreja evangélica, você tem que escolher. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse negócio de você sair ter um monte de santo, isso é uma idolatria e o nome disso é ecumenismo. Foi-lhe concedido o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Olha a censura aí que teve aí. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Um governante mundial. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Olha só, isso aqui está no pretérito, no futuro, né? Adorarão a besta, está dizendo que muitos vão adorar, já estão adorando. Ou seja, todos aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. Aqui muita gente, como é que se diz, calvinista aqui, ele usa essa parte aqui para dizer, Deus, quando você nasceu, Deus já determinou se você vai ser salvo ou se não. Não é assim não, meus amados irmãos. Eu estou falando todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. O que é o livro da vida? É a Bíblia. Se você teve uma conduta bíblica, você tem um nome escrito nela. Ezequiel 9, se eu não me engano, né? O tintureiro. Qual é a exigência para você ter o tintureiro marcar a tua testa? Você se separar do mundo, entendeu? Aquele que tem ouvidos compreende essa palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Ele está falando alguns, tá, meus amados irmãos? Alguns vão ser presos, tem gente presa aí, tem gente que já morreu, entendeu? Alguns, não são todos não, tá? E essas pessoas que são presas, que serão presas, coisas, Deus vai dar um arsenal diferente, maior, mais poderoso para essa pessoa. Para poder suportar, né? Versículo 11, já está acabando. Vi ainda emergir da terra uma outra besta com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ela se expressava como um dragão. Aqui que está o pulo do gato do anticristo. Ela vai vir como um cordeiro, está vestido de anjo de luz, entendeu? Mas ela vai falar como um dragão. Quem é que é o povo que vai saber quando um dragão fala e quando um cordeiro fala? Quem tá? Os servos do Senhor. Os que lêem a Bíblia se separam do mundo, irmão, os santos. Porque os outros vão achar que isso aqui é uma coisa boa. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado, que ele está repetindo aqui o que aconteceu. Ele realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Olha só, quando deu esse poder para a direita, e entra também a inteligência artificial, tá, irmão? A inteligência artificial que faz essas maravilhas. Mas a Bíblia não vai usar IA, né, querido? Porque é lá em Daniel que diz que nos últimos dias que a ciência ia avançar. Então não tinha como descrever IA aqui, mas isso aqui é IA purinha. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que edificasse uma imagem de honra à besta que fora ferido de morte pela espada, contudo sobreviveram. Uma imagem, um avatar. O anticristo vai ser um ser humano. Mas a imagem que dá fôlego a ele é as redes sociais, é a tecnologia. Está vestido de coisa boa, entendeu, meus amados irmãos? Então, como eu falo para vocês tirar vantagem do sistema, usa a tecnologia. Eu estou usando a tecnologia aqui, estou usando um celular e vou postar isso aqui no Facebook, para depois baixar no meu computador, para depois fazer o upload para o YouTube, para distribuir para vocês. Então eu abro duas frentes, e os meus vídeos estão tendo mais visualização no Facebook do que no YouTube, e isso é muito bom, porque o público do Facebook, eles são pessoas mais velhas, vamos dizer assim, né? E a gente chama das tias do Zap também. Então usa a tecnologia a seu favor, querido. Entendeu? Sem idolatria. Sem apostar sua vida nisso. É isso que está dizendo aqui.
Além disso, foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, olha o que eu acabei de falar, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, fizesse com que todos que não prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. O vídeo está acabando, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo sobre a marca da besta, até porque eu já dei nuances no vídeo passado, mas vai ser um dispositivo físico que já está acontecendo, meus amados irmãos. Praticamente ninguém está andando mais com dinheiro. É Pix. Só que eles vão facilitar isso aí. Eles vão centralizar tudo num só. No teu corpo. Usando os BTUs corpóreos para alimentar eternamente esse chip, vamos dizer assim. E o fim, que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Eu já te falei, isso aqui é uma aliança, irmãos. Isso aqui é uma aliança, só que não é com Deus, é com o diabo. É a aliança final. Quem botar a marca, está casando com o diabo, vamos dizer assim. E ele está dizendo assim, ó. Quem botar essa marca está dizendo assim, ó. Eu vou acreditar no meu bolso. Eu não vou nesse negócio de crente maluco, não. A Bíblia está ultrapassada. Deus não existe. Jesus já voltou, já levou. Eles vão levantar 1001 teoria. Só que a premissa da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, é te preparar para a morte, para uma eternidade sem dor. Que aqui a gente vive 80, 90, alguns 100 e poucos anos nessa terra. Deus ele te prepara para uma eternidade com Ele. E para isso você faz uma aliança com o Senhor, com a noiva do Cordeiro. Tá? Ou você faz uma aliança com a noiva do Cordeiro, de Apocalipse de Mateus 25, ou você faz uma aliança colocando a marca da besta com Satanás. É a aliança final. Se colocar, não tem volta mais. Tá? A fim de que ninguém pudesse nem vender, nem comprar, nem vender, a não ser que apresente a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcula o número da besta, pois seu número representa o número de um ser humano. Seu número é 666, 666, o temido 666. 666, irmãos, é simbolismo, numerologia bíblica. 7 é a perfeição, 6 foi o dia que o homem foi criado. O 6 ele fica perto do 7, mas tem um abismo entre os dois. Entendeu? Um abismo ideológico, psicológico, religioso. Porque um é perfeição e o outro é falho. Mas Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vou ver se no próximo vídeo, se os irmãos deixarem um comentário, eu posso me aprofundar mais só nessa parte final. Porque o vídeo está acabando, está chegando aos 33. Sobre esse negócio da marca da besta, que eu vou dar algumas características de uma figura influente, mundial, política, tá? Ele tem algumas características que ajudam você a calcular isso, mas não é para você botar isso como objetivo de vida, meus amados irmãos. O objetivo aqui é explicar a Bíblia, e você vai ver que com fé, você vai ter aquela felicidade de ver que a Bíblia se cumpre, ela é verdadeira, e se ela está se cumprindo em todos os padrões, todos os aspectos, e quer dizer que as bênçãos contidas nela também podem ser alcançadas. Eu estou dizendo bênçãos sobrenaturais. Onde a medicina para, Deus avança. Eu estou falando de milagres que desafiam leis da física e da química. É esse o objetivo dos meus vídeos. É a simplicidade que há em Cristo Jesus. É um poder que muita gente quer ter, mas não tem, porque ele vem de Deus. E Deus tem as regras dele. Tá bom, meus amados irmãos? Até o próximo vídeo. Espero que seja em breve. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.